A paz do Senhor, meus irmãos, irmãos da live do presbítero Paulo, live dos Bereanos. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todas as irmãs. Eu estou aqui no meu escritório, aqui estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, e estou devendo um vídeo para o presbítero Paulo na live dos Bereanos. Eu estou aqui com o meu chimarrão, estudando a minha Bíblia, e o irmão presbítero Paulo me deu um tema para me falar. E ele me falou sobre um tema muito importante, um tema que muitos têm dúvida, muitos até discutem em outras denominações e têm algumas dúvidas sobre esse tema. E o tema é concernente a uma pergunta: a igreja passará pela grande tribulação? É uma pergunta. Sim ou não? Qual é a sua resposta? A igreja passará pela grande tribulação? Sim ou não? É uma pergunta. E uma pergunta exige uma resposta. A minha resposta, ela está baseada dentro da palavra de Deus. A minha resposta é não. A igreja não passará pela grande tribulação. Não passará. Vou explicar por quê. Estou aqui com o meu chimarrão, tomando meu chimarrãozinho, e explicar para você por que não. Muito bem. Eu tenho algumas anotações aqui, né? Para começar, a grande tribulação vai ser a ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus sobre o pecado, a santidade de Deus. Deus vai cobrar o pecado do homem. Deus vai cobrar o pecado da humanidade através da sua ira. Mas aonde está escrito isso, irmão Marcos? Eu mostro para você. Eu não vou abrir agora, mas você pode abrir a tua Bíblia. Isaías capítulo 26, versículo de número 21. A ira de Deus sobre o pecado. A ira de Deus sobre o pecado. Isaías 26 e 21. Você pode ler aí também. Você vai ler também Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e versículo 17. No versículo 16 fala da ira do Cordeiro. E no versículo de número 17 fala do grande dia da ira de Deus. Irmãos, vocês acham que Deus seria um Deus tão injusto que ia deixar a sua igreja passar pela sua ira? Deus não ia deixar. Deus não vai deixar. Você hoje na igreja, você prega, você anda em santificação, você anda em obediência, você vai nos cultos, você lê a sua Bíblia, você é fiel a Deus. Você acha que Deus seria injusto deixar você entrar na ira da grande tribulação? Não. O meu Deus não é injusto. Se você ler também lá em Mateus capítulo 24, e no versículo 21, se não me falha a memória, Jesus disse: aqueles dias serão dias tão terríveis, aqueles dias serão dias que nunca houve desde o princípio da humanidade até o final da humanidade, aqueles dias da grande tribulação, que são 7 anos. Apenas 7 anos, porque a Bíblia diz em Apocalipse, em Mateus, que aqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Vai ser dias terríveis, vai ser dias muito fortes. Deus vai cobrar o pecado sobre a terra. Imagina só, se teve o dilúvio de Noé, no dilúvio, Deus destruiu a humanidade com o dilúvio, mas não destruiu Noé e a sua família. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus livrou a família de Ló e sua família. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas livrou o justo. Deus não condena
o justo com o pecador. Deus não tem o pecador como ímpio e o ímpio como pecador. Deus sabe dividir e Deus vai livrar. Se você ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10, você vai ler também aí o que fala. Que Deus livrará a sua igreja da ira. Se você ler 1 Tessalonicenses também, capítulo 5 e versículo 9, você vai ver que Deus não nos destinou para a ira. Vejam bem, irmãos, Deus não destinou nós para a ira. A Bíblia fala, esse tema é um tema grande, nós poderíamos ficar aqui 1 hora falando, mas nós não vamos nos deter muito, porque nós temos 10 minutos só. Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver que João ali está falando das 7 igrejas da Ásia. Você vai ver ali que João fala das 7 igrejas da Ásia. Depois entra a parte da ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus. Você vai ver os cavaleiros, as pragas, toda essa parte no Apocalipse ali você não vai achar a palavra igreja. Você vai achar a palavra igreja só no começo das 7 igrejas do Apocalipse, e você vai achar a palavra igreja lá no final do livro do Apocalipse, quando Jesus voltar com a sua igreja em glória. Quando Jesus voltar com a sua igreja na batalha do Armagedon, Gog e Magog, você vai ver, porque a igreja estará lá no céu, a igreja estará lá na glória, enquanto que o mundo vai ter dor e sofrimento, angústia e aflição, por causa da ira de Deus sobre o pecado. Mas a igreja estará lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Por isso, eu não sei como é que tem algumas igrejas que definem que a igreja vai passar pela grande tribulação. No Apocalipse não, minto. Em Mateus capítulo 24, você vai ler, Mateus capítulo 24, fala que a igreja vai passar pela pequena tribulação. A igreja vai passar por dores de parto, princípio de dores. Princípio. Vai ser só no princípio. E esse tema escatologia é um tema muito bom, muito interessante. Eu queria até recomendar para vocês esta Bíblia aqui, que eu adquiri. Esta Bíblia aqui. Vou botar na câmera aqui para você ver. Bíblia de Jeffrey de Estudos Proféticos. Adquira essa Bíblia aqui. É uma Bíblia muito boa, eu recomendo. Se você gosta de estudar escatologia, gosta de estudar profecias, escatologia bíblica, estude, irmãos. Estude, compre essa Bíblia. Ela está em média de R$200. Você vai ver que aqui fala somente sobre profecias, sobre escatologia bíblica. E se eu tivesse tempo, eu ia falar para os irmãos muita coisa sobre escatologia bíblica, mas o nosso tempo aqui é resumido. Mas eu tenho os versículos da palavra de Deus, e eu tenho que dizer para você que você não vai passar pela grande tribulação. Se você é fiel, se você serve a Deus, você não passará pela grande tribulação. Você vai estar nas bodas do Cordeiro com o Senhor. Estude a palavra de Deus, estude escatologia. A igreja não passará pela grande tribulação. Imaginem só, Jesus disse que a igreja é a noiva dele. Como é que eu vou pegar a minha noiva, se eu já tivesse uma noiva, eu ia pegar a minha noiva e ia botar a minha noiva dentro da ira. Botar a minha noiva dentro da ira. E se nós ler ali, irmãos, que nem eu li ali para os irmãos ali, no Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e versículo 17, e você vai ver que fala da ira do Cordeiro. Jesus que hoje, Jesus ama a humanidade. Jesus hoje quer salvar a humanidade. Lá dentro da grande tribulação, de advogado, aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, ele vai se passar a juiz. De advogado, ele vai passar a ser chamado de juiz. Estará julgando
a humanidade, a ira do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu estou terminando agora este vídeo para você. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me chamar no privado. Eu sou o presbítero Irmão Marcos, aqui da Assembleia de Deus de Canoas, Rio Grande do Sul. A paz do Senhor e Deus abençoe vocês. Tchau.